Olá, pessoal, tudo bem? Estamos juntos em mais uma aula, a aula final do nosso módulo. Eu sou Ellen Lima e vou estar com vocês neste módulo, aplicando as ferramentas para a qualidade na produção alimentar. Até o momento, nós estudamos sobre diversos aspectos da segurança dos alimentos, da produção alimentar, né? Tratamos, de apresentar para vocês alternativas, né? Estratégias para que a gente conseguisse, implementar processos de qualidade dentro dos serviços de alimentação que vocês atuam. Neste módulo, nesta aula especificamente, nós vamos tratar das ferramentas da qualidade. Quando a gente fala em qualidade, a gente está relacionando a garantia de produtos, né, a garantia da segurança do consumidor. E os processos de qualidade, eles se apresentam, inclusive, num contexto internacional, né? O parâmetro dessa qualidade pode ser um parâmetro internacional. Então, os programas de qualidade estão diretamente ligados a essas ferramentas. E que programas são esses? Né? Nós falamos do 5S, que é um programa de qualidade voltado para a organização, melhoria de processos, né? A base dos nossos projetos dentro de um ambiente. É saber onde cada coisa está, é descartar aquilo que não se usa, ou dar destino, né? Um outro destino para que ele possa ter um uso. Então, essa ferramenta de qualidade, como base de processo, nós entendemos que para a gente implementar processos mais amplos, resolver problemas de qualidade, nós precisamos primeiro implementar a base dessa pirâmide de qualidade, que é o 5S. Então, o nosso trabalho, de um modo geral, em um sistema de produção de alimentos, é melhorar essa estrutura organizacional, né, de destinação de cada coisa, de localização de cada produto. Isso traz um nível de perda de tempo, de desgaste, de resolução mais acelerada dos problemas, tá? O próximo nível de qualidade que nós estabelecemos são as boas práticas. Então, além do 5S, né, que seria o nível de organização de qualquer local, inclusive de uma residência, de um ambiente de trabalho, enfim, de um quarto, de uma determinada área da casa, nós temos o segundo nível de qualidade, que seriam as boas práticas. Então, as boas práticas, elas são um conjunto de normas, e envolvem, é um regulamento que envolve um conjunto de normas, e esses aspectos já são estabelecidos pela legislação. Enquanto o 5S se entende que seria aquela educação doméstica, nós temos o programa de qualidade como boas práticas num nível superior, que garanta, inclusive, o atendimento das condições mínimas necessárias para a produção dentro de um sistema de qualidade, tá? Além das boas práticas, nós temos outros programas, né? O APPCC seria um nível mais elevado, tá? E em seguida as ISOs e outros, até a chegar no Programa Nacional de Qualidade. Então, esses níveis de qualidade, eles são extremamente importantes para a certificação das empresas, premiação de empresas, né? Tendo em vista que um programa precisa estar implementado para que o próximo nível seja estabelecido, tá? E essa estrutura da qualidade, ela requer uma série de programações, documentações, treinamentos de equipe que estabeleçam aquelas condutas dentro daquele ambiente, tá? Então, para colaborar com esse cenário, e essa é a ideia dessa conversa inicial, para colaborar com este cenário, nós precisamos ter ferramentas que possam colaborar com essa implementação, né? Porque a gente está falando de estabelecer parâmetros de qualidade para aqueles produtos. E aqui a gente está falando de refeições. Quais são os parâmetros que eu posso trabalhar com a qualidade de refeições? Ainda esses dias eu estava com um cliente
e a gente estava conversando sobre os processos da empresa dele e as dificuldades que nós estamos encontrando com a equipe para organizar o ambiente de trabalho no final do expediente. É um estabelecimento pequeno, oferece em torno de menos de 200 refeições, 150 refeições, e é um ambiente é, que funciona apenas para uma única refeição, que é o almoço. E aí, nesse local, a gente está tendo certa dificuldade com esse cumprimento das atividades, e eu sugeri para ele a gente modificar o nosso checklist. Eu faço um checklist, elaboro o checklist e monto um relatório para ele. O que é de ser adquirido, modificações que precisam do retorno dele, ele me passa. Mas existem aspectos que eu preciso passar para a equipe, que eu estou tendo dificuldades, né? Então, eu chego para um, chego individual para o outro, e o que a gente está precisando agora, na verdade, ao invés de passar no individual, é trazer para o coletivo. E aí a gente vai trabalhar com um método de gestão à vista, tá? Como é isso, Ellen? A gente vai estabelecer um quadro lá, numa área central da produção, e nesse quadro a gente vai tratar de apresentar números para a equipe, tá? Um quadro onde eu possa, inclusive, apontar para eles os principais problemas, encontrados naquela inspeção. E a gente vai fazer o seguinte, vai trabalhar com um checklist de pontuação. Então, tem sido algo muito utilizado para motivação de equipe, né? Eu tive com um aluno de gastronomia esses dias e ele disse, Ellen, lá no restaurante a gente está atingindo 98%. E aí deu aquele estalo. Eu digo, eu posso implementar essa mesma prática nesse serviço de alimentação que eu estou trabalhando, de forma que eu vou trazer para a equipe essas condições. Eu vou apresentar para a equipe os números deles. O que é que está faltando? E aí eu não vou apresentar individual, eu vou apresentar no coletivo. E, claro, se houver necessidade de tratar individualmente com um procedimento ou outro, com alguém em específico, eu farei. Mas, dessa forma, eu consigo estabelecer uma, uma informação coletiva visível para a equipe, né? E aí eu estou utilizando uma das ferramentas da qualidade, né? Essa ferramenta é o checklist, né? Então a gente pode desenvolver checklist, né, específicos para cada setor, inclusive. Que tal se a gente desenvolver um checklist por setor, identificando qual a responsabilidade de cada um? O que é que ele tem que checar antes de finalizar o serviço, né? Antes de terminar o expediente. E aí a gente pode trazer essa informação individual também para colaborar com a organização, porque aí o colaborador, ele pode ter um checklist à vista e ele vai dar uma checagem todos os dias, né? Verificando o que foi realizado. E aí a gente vai conseguir atingir um resultado melhor global, né? Porque à medida que cada um trabalha com consciência daquilo que vai ser avaliado, né? Ele vai ter é, clareza nessa informação e vai poder cumprir, né? Se assim desejar, porque pode ser que ele nem queira mais, e aí a gente já tem outra solução para a equipe, tá? Mas é isso, pessoal. Essas ferramentas da qualidade, elas são extremamente importantes para trazer soluções para o nosso ambiente de trabalho na produção alimentar. E o que eu quero mostrar para vocês é de fato isso. Quais são essas possibilidades? Como nós podemos utilizar essas ferramentas? Né? Quais as estratégias? Onde eu posso aplicar no meu serviço de alimentação? E aí a gente vai trazer algumas coisas para vocês, tá bom? Então sejam bem-vindos a essa aula, última aula, mas a gente vai trazer aí muita coisa boa, muita informação interessante. Então, pois bem, o que é que são então ferramentas da qualidade, Eli? Quem são elas? As ferramentas da qualidade são um conjunto de metodologias que são utilizadas com o objetivo de definir, medir, analisar e resolver problemas que impactam nesses resultados das organizações. O que é interessante, parando um pouquinho na definição, tenho um outro cliente, trabalhei 4 anos na indústria de panificação, pães de forma, e eu tinha um cliente que ele dizia assim, aquilo que não é medido, né, ele não tem como não tem como ser melhorado. E aí essas medidas, né, essas pontuações, essas estratégias vão ajudar a gente a conseguir entender a dinâmica do serviço
e analisar essa dinâmica do serviço, né, e trazer melhorias para esse processo, tá? Então, estas ferramentas, elas colaboram para que os problemas sejam solucionados de forma assertiva, direcionando corretamente os esforços. Este material foi elaborado com base no livro de Tabosa Filho. Aí vocês vão conhecer algumas das informações que a gente apresenta lá. Pois bem, então quem são as ferramentas que a gente vai conhecer hoje? Quais são essas ferramentas? Ciclo PDCA, um artifício dos administradores, né? Um ciclo bem interessante. Eu não vou comentar agora sobre o exemplo, deixa a gente explicar uma a uma com calma depois. Segunda ferramenta, análise SWOT, tá? Que é uma análise que a gente vai ver como é que ela se estabelece, qual a importância dela. Diagrama de causa e efeito. Nós vamos trabalhar com diagrama de causa e efeito, escama de peixe, enfim, tem vários nomes aí que ele pode levar. 5W2H, que é chamado de plano de ação, tá? Fluxograma é um outro exemplo de ferramenta da qualidade. E por último, o brainstorming. Na verdade, a gente ainda tem aí o checklist, né? Que eu falei para vocês lá no início, a importância de utilizar o checklist. Então, a primeira ferramenta da qualidade que a gente vai abordar é o chamado ciclo PDCA. O que quer dizer o ciclo PDCA? A sigla, ela vem do Plan, Do, Check and Act. Então, é um ciclo. Eu começo a planejar, fazer, checar ou verificar e agir, tá? Então, esse ciclo, ele é chamado também de ciclo de melhoria contínua. Quando eu ia falar lá no slide anterior, eu ia contar a história de uma aluna, né, minha. Recebi a visita de uns alunos do terceiro período em sala de aula, e eles disseram assim, professora, mas essa aula a gente não teve, não. Essa visita técnica a gente não teve também, não. E aí eu comentei com eles, gente, mas aí foi uma sugestão de vocês, né? A sugestão de vocês era incluir uma aula prática, assim, era fazer uma visita técnica assado. Então, no momento em que eu estava com vocês, eu não consegui realizar. Mas depois, né, agora, por exemplo, eu estou conseguindo com a nova turma. E aí, essa é a ideia do PDCA, né, do ciclo contínuo. É da gente trazer alternativas, né, testar essas alternativas ou colocar em prática, checar os resultados obtidos com essa implementação e, de fato, agir ou atualizar esse procedimento. Então, o ciclo de melhoria contínua, ele prevê que a cada giro eu consigo trazer inovação para esse processo, né? Dessa forma que eu procuro trabalhar, inclusive com a minha clientela, né? Seja na produção de refeições, seja no controle de qualidade de alimentos, a gente vem implementando medidas. Aquela medida, por exemplo, que eu implementei no ano passado, ela não está sendo mais efetiva. E aí, por isso que o ciclo ele é muito importante, porque ele está sempre de olho naquilo que é inovação, naquilo que pode trazer novidade, naquilo que pode trazer mais resultado. Não quer dizer que o que foi planejado no ano passado não foi efetivo. E foi. Mas, para aquele momento, era interessante. Para o próximo, eu preciso de uma outra alternativa, tá? Então, é por isso que o ciclo PDCA existe. Entretanto, pode ser que eu entenda que, à medida que esse giro acontece, não houve, necessidade de modificação. Então, tudo bem, né? Então, tudo bem. Se eu verificar que está tudo checado, tudo organizado, tudo atendendo às expectativas, o ciclo ele tem uma função de fazer uma verificação, tá? Mas é muito pouco provável. Então, onde é que a gente pode aplicar, por exemplo, esse ciclo PDCA na produção de refeições? Eu poderia, por exemplo, dizer para vocês que eu poderia programar um treinamento anual para a equipe,
né? Então, eu coloquei lá no primeiro semestre um treinamento para minha equipe. Eu planejei, eu executei, eu chequei e eu vi que precisaria de melhorias. E aí, nesse treinamento do segundo semestre, eu posso trazer temas que eu identifiquei que foram omissos, que não foram abordados, que precisam ser abordados nessa próxima turma, tá? Então, outro exemplo, é, falando de produção de refeição, eu fiz um cardápio, né? Planejei um cardápio, executei o cardápio e chequei a combinação desse cardápio, a apresentação, verifiquei junto ao cliente se houve aceitação do meu cardápio, e aí, mediante aquelas modificações, mediante aqueles pontos que eu não consegui, por exemplo, houve um atraso no dia tal, qual foi o cardápio? Vamos checar tal cardápio, vamos modificar? Por exemplo, também, houve um dia que saiu mais uma proteína do que a outra. Eu planejei uma certa distribuição e acabou sendo inadequada. Eu vou ajustar para que não falte para a próxima vez. Então, tudo que a gente faz, que a gente proporciona melhorias, pode ser entendido como ciclo PDCA, tá? Tudo aquilo que a gente estabelece planejamento e que a gente precisa renovar esse planejamento, ele é chamado de ciclo PDCA, tá? Então, a nossa vida, podemos dizer, para quem cresce ao longo do tempo, ela é um constante ciclo PDCA. Nós estamos com um processo de melhoria contínua, tá? Então, existem muitos outros exemplos que a gente poderia trazer aqui para vocês sobre o ciclo PDCA, mas a ideia é que a gente vai ter um programa de melhoria contínua estabelecido, por exemplo, para cardápios, para treinamentos de equipe, para melhorias de processos, para redução de tempo de fila, para melhoria das condições de estocagem, redução de desperdício, enfim. O ciclo PDCA ele é aplicável a qualquer tipo de processo que persista, né, que tenha intenção em melhorias, tá? Show? É importante, gente, deixar isso de forma muito visual, né? Deixar isso muito claro, né? Visível. Então, é importante que a gente também crie esses ciclos e traga para a equipe o que é que a gente pode melhorar naquele aspecto, porque aí vocês crescem juntos, né? Todos crescemos juntos. Então, quando a gente vai para o ciclo, o P começa com P, né? Que é o planejar. A gente vai estabelecer a meta que vai ser trabalhada, a gente citou vários exemplos. A gente vai trazer a análise do problema, né? Qual é o problema, por que que eu não estou definindo meta, qual a dificuldade que eu tenho, análise das causas e elaboração de plano de ação. Então, veja que a gente está usando aí várias ferramentas da qualidade agregadas a ele. A gente vai ver outras aí. No ACT, depois de eu planejar, eu vou executar, né? Vou agir. Padronização dos resultados positivos e tratamento dos desvios. Ou seja, na ação eu já estou trazendo soluções, tá? No check, a gente vai fazer a verificação dos resultados desse plano, né? Se foi efetivo ou não dessa ação. E por último, a gente vai treinar a equipe a executar planos de ação. Ou seja, se eu verifiquei na checagem que tem que ser melhorado, eu vou trazer aqui as alternativas no final do ciclo. E esse ciclo, ele retorna, volta a girar. E aí é onde a gente vê a importância desse programa de melhoria contínua, que é isso que é o objetivo do processo. Muito bem, meu bem. A gente finalizou, né, o primeiro programa, a primeira ferramenta da qualidade, que é chamada Ciclo PDCA, e agora a gente vai trabalhar com análise SWOT. O que é a análise de SWOT, Ellen? A gente vai analisar aqui eh, quatro aspectos, tá? Vamos lá acompanhar. A gente vai trabalhar oportunidades, ameaças, geralmente são esses dois aspectos que a gente trabalha. A gente vê forças e fraquezas, tá? Normalmente, se você quer fazer uma análise SWOT mais clássica, mais simples, a gente trabalha com desafios e oportunidades, né? Oportunidades e ameaças, enfim, são temáticas que a gente vai abordar. Aqui ele traz o aspecto força, tá? Então, observe que eu tenho uma matriz aqui, né? Um X e um Y, tá? E a gente vai colocar força versus oportunidades. Aí ele está trazendo aqui ó, estratégias que identificam oportunidades correspondentes aos pontos fortes da proposta.
Estas são as melhores estratégias a serem empregadas. Quando a gente fala, por exemplo, vamos falar da nossa UAM, da nossa unidade de alimentação. Eu tenho um cliente que gosta muito do meu trabalho e me dá maior apoio na produção das refeições desse estabelecimento. Então, essa é uma força, eu tenho um apoio, como é que eu posso dizer? Um apoio, né? Alguém de referência que me dá a oportunidade, que me oferece eh, um apoio muito bacana aí no meu trabalho, né? No desempenho do meu trabalho. Essa é a melhor condição. Agora eu tenho força versus ameaça. E como é que a gente define isso? Estratégias que buscam utilizar os pontos fortes identificados para reduzir a vulnerabilidade às ameaças externas, tá? Então, eu tenho vários pontos fortes. Por exemplo, o ponto forte é eu tenho o apoio da gestão, né? O outro ponto forte, a minha equipe é muito bem conectada, né? E quais seriam as ameaças? Por exemplo, o meu cliente final, né, o meu comensal, reclama diariamente da produção das refeições, né? Então, veja que eu tenho, o que é que eu tenho a favor, né? E o que é que eu tenho de ameaça nesse serviço, tá? Outro aspecto aqui, outro tópico. Fraquezas, vamos para as partes ruins agora. Fraquezas versus oportunidades. Estratégias que visam superar as fraquezas dos processos para buscar oportunidades. Então, por exemplo, o cardápio é um ponto de reclamação do meu comensal e eu posso utilizar desse cardápio como um instrumento para aumentar o valor da minha refeição. Tá? Meu cliente reclama da composição, ele reclama dos tipos de carne, das proteínas, ele reclama muito eh, da composição dos elementos que formam esse cardápio. Então, eu posso utilizar essa característica para gerar oportunidades, por exemplo, de conversar, fazer uma reunião com meu cliente e propor uma estrutura de cardápio que talvez com mais elementos atendam às necessidades do meu comensal, já que eu tenho essa afinidade com o meu cliente, né? E por último, o aspecto mais negativo, né? Que seria o nosso pior critério, né? O amarelo, que é para ter atenção aí, fraquezas versus ameaças, né? São estratégias que estabeleçam um verdadeiro plano de defesa para evitar que as fraquezas terminem por torná-las mais susceptível às ameaças identificadas, tá? Então, aí no caso eu tenho que avaliar como é que eu posso melhorar as refeições, né? Ou como é que eu posso entender o que é o meu problema de refeição, como é que eu posso trazer melhorias para essa refeição com o que eu tenho, né? Já que o cliente já negou a minha reunião e disse que não vai oferecer nada, né? E aí essa é uma condição, tá? Tá claro, gente, a análise do SWOT. Geralmente ela avalia desafios e oportunidades, né? A gente trouxe aqui algumas sugestões, né? Alguns exemplos de como vocês podem utilizar, mas ela é uma ferramenta de avaliação mesmo. O que é que eu tenho de bom e o que é que eu tenho de ruim? Como é que eu posso me conectar com isso para trazer melhorias para os meus processos? Uma outra ferramenta da qualidade, né, de muito interesse é a, o diagrama de causa e efeito, que é também conhecido como diagrama de espinha de peixe, tá? Esse diagrama, ele é assim chamado porque ele se apresenta numa estrutura de espinha de peixe, tá? Eu trouxe um exemplo aqui já montado, né, aplicado a serviços de alimentação, e a gente consegue identificar quais são os principais problemas que eles associa, né, com a causa principal. Então, o problema é o problema principal, né? Qual é o problema principal? É esse aqui que está no final da espinha. E cada um desses elementos que são, opa, cada um desses elementos que são citados aqui, eles estão relacionados ao nosso problema.
tá? Então a gente vê que ele diz aqui, ó, a medição, a mão de obra, o método usado, o ambiente, as máquinas e a matéria-prima estão relacionados com o nosso problema principal, que podem ser vários, tá? Problemas aqui. Nessa estrutura, e outra coisa, esses tópicos que vocês estão vendo aqui não são tópicos fixos, tá? Eu vou, quando construir um diagrama de escama de peixe, eu coloco o problema no final dessa setinha aqui, sei lá, é, a comida, está havendo reclamação, por exemplo, dos comensais sobre a refeição. Esse é um problema. E aí eu posso trazer, ó, todas as alternativas. Medição. Imagina que seja a medição da temperatura. A temperatura está ficando fria, está deixando a comida fria. Não está tendo medição, por exemplo. Mão de obra. A mão de obra é escassa, eu não consigo. Método. O método de produção não está adequado, por exemplo. As pessoas não estão colocando no pastrul, não estão produzindo e colocando diretamente lá, não estão reaquecendo antes de servir, tá? Meio ambiente. É o ambiente, a temperatura ambiente não está favorecendo a manutenção da temperatura, por exemplo, dos alimentos. Máquinas. Eu tenho um número insuficiente de equipamentos e maquinário para me dar suporte nessa produção. Então, o pessoal está fazendo com muita antecedência e está esfriando esse alimento, tá? E matéria-prima. A qualidade da matéria-prima não é legal, né? E a reclamação vem dessa matéria-prima que é muito qualidade inferior, tá? E aí, gente, a gente vai avaliando qual é a causa, por exemplo, da medição. Eu citei algumas, né? Eu citei acho que uma. A questão da... Não tem termômetro, é um motivo. Não tem quem faça a medição, contrata o estagiário. Então, a gente vai começando a ver quais são as causas e como a gente pode resolver cada uma delas, tá? Então, aqui a gente tem da mão de obra, qual é a causa dessa mão de obra, tá? Nesse caso do meio ambiente, qual é a causa do meio ambiente? E assim a espinha vai se construindo, tá? De forma que a gente vai ter uma análise visual, a gente consegue vislumbrar, a gente consegue ver com eficiência a estruturação desse diagrama e resolver nosso problema, tá? Isso, normalmente, esse tipo de diagrama, né? Ele é realizado não individualmente, ele é realizado com equipe. Então, é uma equipe envolvida no processo. Então, eu chamo, no caso da UAM, eu chamo o cozinheiro, eu chamo o chefe de cozinha, eu chamo os auxiliares que estão diretamente ligados, ou os ASGs, dependendo do que é a problemática. Eu não vou chamar meu cliente, tá? Mas aí a ideia é que eu vou chamar minha equipe interna para que eles tenham uma visão do que pode estar interferindo. E aí é legal porque as soluções, elas são planejadas com a equipe, né? Elas trazem essas intervenções coletivamente. E aí a reflexão. Eu fiz ontem um treinamento com uma equipe de fato nessa proposta. Deixa eu explicar como foi que eu, eu vi. Eu peguei um papel ofício e coloquei um problema que eu tenho na produção. Por exemplo, vocês sabem que um dos grandes problemas é a etiqueta de validade. Então, eu coloquei lá. Ou determinação da validade do produto, eu coloquei. Porque eu tenho produtos industrializados que aquele molho, por exemplo, dura 30 dias. Tem molhos industrializados que, após aberto, duram 15, outros duram 5. E aí o pessoal está padronizando, só que eu já expliquei. Se eu tenho um produto que vale 30 no rótulo, mesmo que eu use amanhã, eu tenho que colocar 30 dias. Por quê? Porque aquele fabricante recomenda 30 dias. E aí eu peguei essas problemáticas, coloquei num papel, né, uma folha em branco com só o título colorido e passei esse papel. Cada pessoa pegava um problema e a gente fazia um giro. Então, vamos dizer, eu estava com o meu papel, a pessoa do lado com o outro, da frente tinha outro papel. E eu recebia um post-it como este para colocar uma solução para aquele problema. E aí a ideia nossa é que a gente teria, nós funcionários, né, temos as soluções, sabemos o que fazer. E por que que a gente não faz?
né? Então, eu coloquei para que eles se comprometessem com aquele papel. A partir do momento que eles sabem a solução, isso eu sei, sabem, faça, né? Então, esse diagrama é muito disso, né? Eu estou trabalhando com equipe, e claro que aí também é para você ter insights, fazer, cada pessoa da equipe tem sua ideia, ver um ponto de vista que você não vê, né? Que você não tem. E aí acaba que a gente consegue conectar essas informações de uma forma muito interessante, né? Muito bem organizada, tá? Então, vale a pena. Aqui eu estou dando um outro exemplo, né, do diagrama para que vocês vejam que, de fato, é uma estrutura de peixe, né? Uma estrutura bem organizada, como um peixinho aí. Mas esse diagrama, ele é implementado muito em programas de qualidade. Um outro exemplo de ferramenta da qualidade que eu uso muito, mas eu uso demais, 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 né? Eu uso em tudo, eu uso inclusive com a minha equipe, eu uso das unidades de refeição que eu atuo, no ambiente escolar, né, junto aos alunos, porque é uma ferramenta que é unânime, né? Quem não criou um plano de ação, né? Mesmo que você coloque uma lista de compras, ou uma lista de atividades e coloque quem vai fazer, já é um plano de ação, né? Então, a gente tem aí um que a gente chama de 5W2H. E ele é assim conhecido porque ele utiliza 5 Ws e 2 H de fato. Quem seriam os 5 Ws? Eu tenho os 5 W, vamos lá. Where, onde, é o local, é onde está acontecendo isso. O what, que é o primeiro, é o que está acontecendo, que seria a minha problemática, a minha não conformidade ou o meu objetivo, eu posso fazer no sentido de identificar problema ou de gerar solução, tá? O que vai ser feito, né? Por quê? Esse eu uso menos, tá? Por que que vai ser feito? Que é o why. Então, por que vai ser feito? Qual o motivo? O que é que eu vou ganhar com isso? O W ainda. Who? Quem vai fazer? São os que eu mais gosto. What e who, que na verdade, eu gosto do what, who e whom. When, desculpa, when. What, que é o que. Who, que é quem vai fazer. E quando vai fazer. E aí a gente está falando de um cronograma, uma data, né? Então, meus planos de ação, eles pelo menos têm esses elementos, tá? Mas a gente ainda tem dois H importantes aí, que é how, que é como vai ser feito, e how much, que é quanto vai me custar, tá? É, Então, normalmente, né, o 5WH ele pode ser enxuto, né, ele pode ser enxugado, né, ele pode ser reduzido, diminuído para tornar essa comunicação mais clara. Então, a gente pode trabalhar no formato de tabela, a gente pode trabalhar no formato de quadro, pode trabalhar no formato mais menos tradicional, como vocês estão vendo aí na frente, mas é algo que traz muita objetividade, né? Concentra as informações, as instruções de execução num local só, tá? Então, isso também pode ser utilizado para POP. Geralmente, nos POPs, eu construo os meus POPs indicando, acho que vocês viram que no módulo, nas aulas passadas, a gente trouxe o que vai ser feito, quem vai ser feito e quando vai ser feito, ou com qual frequência, né? E aí eu uso muito o 5W2H para definir as ações do POP, as ações de monitoramento, as ações de verificação, né? Medidas corretivas, então eu trabalho muito com 5W2H, né? Muito bem, olha aqui o exemplo do nosso plano de ação no ciclo W2H, tá? A gente tem aqui, ó, aumentar a temperatura do forno, quem vai fazer? José. Onde? Forno tal. Por quê? Quando? Como? E quanto, tá? Então, aqui, esse plano de ação, ele é perfeito, né, para a gente demonstrar como é que está o planejamento de forma muito sucinta. Ele é enxuto, ele é objetivo e ele traz todas as informações necessárias de um planejamento, tá? Então, é um plano arretado. Ó, incluir inspeção durante o processo. Quem vai fazer isso? Carlos. Em qual linha? Na linha 17.
Por quê? Porque eu quero diminuir o desperdício. Quando? A partir de 5 de junho. É, como? Ele vai aumentar um operador. E ele vai dizer o quanto que seria o salário desse operador, né? O salário e os benefícios, tá? Então, vocês conseguem ver, traçar essa linha, né? Do que, como, quando, quem, como, né? São tantos. Ah, como eu falei para vocês, eu não preciso trabalhar com essa estrutura, eu posso até colocar menos elementos, tá? Mas esse seria o 5W2H completíssimo. Um excelente plano de ação aí para a gente trabalhar. Um dos aspectos muito interessantes aí para a gente construir rotinas, para a gente estabelecer processos, é a construção de fluxogramas, né? Eu gosto muito de trabalhar com fluxogramas para a gente entender como é que funcionam as etapas do processamento dessa empresa, né? Então, como vocês podem ver, no fluxograma existem elementos que são obrigatórios, tá? Sempre no início e fim de processo acontece com essa estrutura circular. Essas informações sobre construção de fluxograma vocês podem encontrar em livros de administração. Na verdade, para falar a verdade, a gestão da qualidade, ela se processa como uma ferramenta administrativa, tá? De um modo geral, livros de administração, eu até tenho alguns aqui, que eu poderia mostrar para vocês. Deixa eu ver, os livros de administração. Aqui. Gestão eficaz de processos, que é a Venato também, que é de empreendedorismo. Então, a gente tem aqui alguns livros, ó, que demonstram essa questão da... Esse, por exemplo, de Chiavenato, quem quer conhecer mais sobre o tema ferramentas da qualidade, pode dar uma olhada em livros de administração deste autor. Chiavenato é um papa, né, dentro do processo administrativo, e ele traz muitos desses processos criados em fluxogramas. Esse, inclusive, que não está nem aberto, ó, gestão de projetos, gestão eficaz de projetos, né? Então, são livros que trabalham com otimização de processos. E essa ferramenta aqui é uma ferramenta bacana, tá? Por quê? Eu tenho um processamento, por exemplo, eu tenho uma etapa, né, que eu executo na minha empresa, mas que não está funcionando. Por exemplo, criação de um fluxograma de um evento, de eventos. Então, eu tenho minha produção de refeição e tal, só que em paralelo eu desenvolvo eventos dentro daquela unidade que eu trabalho. Como é que vai se proceder? Como é que é o fluxo? Quem fala com quem? Quando traz o quê? Como faz isso? E aí é muito interessante, eu trouxe para vocês um fluxograma de UAN, né, voltado para a parte de produção de refeição. Então, aqui, como eu falei, é uma estrutura de início de processo. Aqui é uma estrutura de final de processo. Vocês podem ver que o formato é característico. É esse mesmo, para início e para fim de processo. Todo fluxograma começa dessa maneira. Os do interior, eles são retangulares, tá? E este aqui é um que a gente chama de decisório. É quando eu preciso definir se sim ou se não. Então, iniciei o processo, a cozinheira solicita o produto ao nutricionista. Há produto no estoque? Sim. Então, a nutricionista autoriza o pedido. E não, analisa a possibilidade de substituição. Então, vê só como ele está criando um fluxo. Como vai ser em caso haja problema, né? Então, ele já cria soluções possíveis para aquela problemática. É como se ele já se preparasse para aquela realidade. Não precisa ser decisório, tá? Eu tenho fluxogramas, por exemplo, que demonstram etapas. Por exemplo, fluxograma de descongelamento de alimentos. Como é que faz? Tira daqui e bota onde, vai para onde, quem faz o quê, quem transporta para cá, e o final do processo é o quê? Finaliza onde? Então, eu também posso criar. Aqui é um decisório, que ele está mostrando, é como se fossem instruções para cada situação. Eu também posso ter fluxogramas de processos, de etapas, higienização, descongelamento, dessalgue de alimentos, de certas operações na produção, tá? Eu tenho fluxogramas também nos meus manuais de preparação de alimentos. Por exemplo, como eu faço um fluxograma de produção dos salgados, como eu faço um fluxograma de produção das bebidas,
né? Então, eu tenho mais ou menos um fluxo, né, de cada processamento de cada grupo alimentar, tá? Também é uma forma de eu utilizar fluxogramas dentro de uma unidade de alimentação, manual de boas práticas, né? Em instrumentos da qualidade. E aí, aqui, ó, a gente vai, vamos dizer que seja assim. Então, autoriza o produto, isso é registrado em planilha, utiliza no refeitório. E aqui, fim do processo, tá? Caso não, eita, eu não tenho disponível. Tem possibilidade de substituição? Sim. Realiza, usa no refeitório e finaliza o processo. Não tem possibilidade de substituição. Acrescenta a lista de novas aquisições, tá? Ou aqui, ó, como a gente já sabe, compra de última hora e depois resolve, tá? Então, a gente tem aqui um fluxograma de processo, tá? E com situações onde eu preciso definir, decidir. Mas isso é legal para nortear a equipe, usar em treinamentos também. E uma das últimas ferramentas que a gente vai abordar hoje, ela é chamada de brainstorming. O que é o brainstorming? É uma tempestade de ideias. O que é interessante lembrar é que a tempestade de ideias, ela normalmente ela é utilizada conectada com outras ferramentas da qualidade. Antes de eu começar o diagrama de histograma de peixe, eu faço uma tempestade de ideias para ver quais são os possíveis problemas que eu tenho lá relacionados. Por exemplo, antes de eu construir um 5W2H, eu tenho que pedir sugestões de quais são as medidas que são importantes para que a gente resolva aquele problema. Então, muitas vezes eu posso conectar, né? Conectar ferramentas da qualidade para obter melhores resultados. Eu posso somar, agrupar essas ferramentas. Eu faço o brainstorming, depois eu construo um diagrama de Ishikawa, né? Que é o de escama de peixe. Então, eu posso, e depois eu posso criar, com base nisso, um plano de ação. Então, vejam que existem estratégias para utilizar vários desses. A gente, na verdade, já utiliza muitos desses, né? O que a gente. E essas ferramentas, elas colaboram muito, otimizam muito o tempo, né? Embora precise de um tempo para elaboração, né? Para reflexão sobre aquilo, mas ela é uma ferramenta que, para resolução, ela colabora demais. Então, no brainstorming, a gente tem a explicação do problema. Qual é o meu problema? O meu problema é tal. Eu vou anotar essas ideias com todo mundo. Eu vou trabalhar com post-it. A gente vai pedir que o pessoal rasbiche com papel, faça um desenho, faça uma geral, um circule, vamos fazer andar e anotar. Então, são estratégias diferentes. Cada um apresenta suas ideias e aí a gente vai agrupar as ideias. Isso pode ser para melhoria, pode ser ideias para construção de novas ideias, novos negócios, novas preparações. Imagina que eu faço um brainstorming com minha equipe para sugerir preparações novas para um cardápio, do São João, cardápio junino, né? Então eu posso fazer um brainstorming para isso. Eu posso fazer um brainstorming para resolver o problema das reclamações do buffet, resolver o problema dos talheres molhados lá na produção. Chama a equipe, chama as pessoas envolvidas nisso. Elas podem ter uma visão bacana que você não está tendo, né? Elas estão lá o dia todo e elas ficam pensando, poxa, como é que eu posso melhorar isso, né? Então, são alternativas. E o encerramento, né, pode gerar o plano de ação, como eu disse a vocês. E aí o brainstorming, aqui tem uma outra, como se fosse um detalhamento desse brainstorming das suas etapas. Estabelecer o objetivo claro, escolher os participantes que devem ser envolvidos no processo, os corretos, incentivar a participação deles, dizer, assim, pode falar, vão, porque às vezes você inibe muito essa pessoa nesse tipo de construção. As pessoas não têm prática de falar sobre aquilo que a envolve, porque elas acham que vão receber reclamação, vão falar coisa que não devia, vão ser penalizadas. Então, esclarecer sobre isso é importante. Criar um ambiente propício, agradável, de concentração, gerar, de fato, materiais, trazer essa ideia, de concentração para o ambiente. Proibir críticas, né? Ou seja, tudo que você for falado é proibido dizer não, né? A gente tem que ouvir mesmo, será, pode ser, que se e tal, né? Usar palavras como e se, que tal, verdade, vamos, e se, como é que poderia ser? Então, dá essa abertura para que tudo seja discutido, porque às vezes de uma ideia que nem é, o que não é tão bom para mim pode ser melhor para você. Então, a gente precisa trabalhar essa ideia para chegar num consenso. Estabelecer um tempo limite para o processo,
fazendo intervalos, se houver necessidade, e registrar essas ideias, né? Porque isso tem que estar em papel. Sai da cabeça, vai para o papel, e a gente tem de fato essa eficiência no processo, tá bom? Então, gente, nós vamos ficando por aqui hoje. Essa aula foi um sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me coloco à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas, né, para dar o suporte necessário a vocês. Vocês podem me encontrar no Instagram. Meu Instagram é Ellen Lima Nutri, tá? E também uso o Instagram Curso para Consultores. Então, em ambos a gente pode trocar ideias, esclarecer as dúvidas de vocês, bater um papo sobre a área, sobre o nosso trabalho, né? Tem uma comunicação interessante, um ponto de vista interessante sobre aquele tema, e eu me coloco à disposição de vocês. Em breve nós estaremos juntos, né, numa aula presencial, não, desculpa, remota, e a gente vai ter mais oportunidade de esclarecer essas dúvidas de vocês. Obrigada pelo apoio, obrigada pela presença, foi um prazer estar com vocês aqui, e eu espero que, de fato, assim como Einstein fala, né, que a gente tenha tido a possibilidade de trazer novas ideias para vocês, tenha conseguido acrescentar muitas informações na vida profissional, práticas na vida profissional de vocês. Um grande abraço, um beijo da Recifense e até uma breve aula aí. Até mais.